Bem, pessoal, aqui a gente vai construir com o GeoGebra um objeto de aprendizagem para simular a construção, a formação das imagens nos espelhos esféricos côncavo e convexo. Eu arranjei uma maneira de fazer aqui de uma vez só ele represente os dois. A gente vai observar as propriedades dos raios luminosos, ou seja, todo raio que incide paralelo ao eixo principal do espelho passa numa direção que contém o foco. Então, o objeto, quando é colocado antes do centro, esse espelho aqui, nessa estrutura, está representando o espelho côncavo. Ele gera uma imagem real invertida e menor. Quando o objeto vai para cima do centro, tem que acertar mesmo. Real invertida igual. Tem um jeitinho aqui. Opa. Real invertida igual. Tem que acertar. Quando ele está entre o foco e o centro, a imagem é real invertida e maior. Quando está em cima do foco, é uma imagem imprópria. Eu tenho que acertar, chegar bem próximo mesmo. É um ponto. Bom, tem que treinar. É uma imagem imprópria. Eu vou conseguir. Opa, imprópria. E entre o vértice e o foco, a imagem é formada depois do espelho, então é a imagem virtual direita e maior. Ela é construída com o prolongamento dos raios e não com os próprios raios, por isso que é virtual. E se o objeto estiver nesse outro lado, ou seja, o espelho é convexo, tá aqui, e só gera um tipo de imagem virtual direita e menor. Ou seja, o espelho côncavo gera, ou seja, conjuga 5 tipos de imagens e o espelho convexo apenas uma. Bom, como é que a gente vai fazer isso? Bom, a primeira coisa que a gente tem que analisar, e eu já fiz aqui, esse daqui é uma simulação, mas eu estou usando para os livros, em geral, é como se eu estivesse usando uma parte do espelho que fosse uma aproximação de quase uma reta. Ou seja, a abertura, que é chamada condições de Gauss, aqui, para que a gente tenha imagens aproximadamente perfeitas, ou seja, nítida, o espelho deve conter uma abertura consideravelmente pequena, ou seja, da ordem de 10 graus. Os raios incidentes devem ser paralelos ou pouco inclinados em relação ao eixo principal do espelho. E os raios incidentes também devem estar muito próximos ao espelho. Bom, como é que a gente vai verificar isso? Dá para notar aqui, eu vou ampliar um pouco, dá para notar aqui, sem dar um zoom, que o raio refletido realmente ele está passando no foco. Mas quando você dá um zoom, e quanto mais alto o objeto for, ou seja, maior vai ser a abertura, a gente vai verificar que ele não passa realmente no foco. Então, para atender, para que a imagem seja nítida, é necessário que o objeto, os raios, estejam bem próximos do eixo principal. Então, quanto mais próximo o raio incidente, ó, mais fica próximo de passar realmente no foco. Aqui está quase atendendo às condições de nitidez de Gauss. Bom, como é que a gente vai fazer isso? Aqui nessa construção eu coloquei o P como se fosse o topo do objeto e o P' como se fosse o topo da imagem. Na nova construção agora eu vou colocá-los como se fosse o pé. Então vamos lá. O que é que eu tenho que fazer? Eu vou considerar o sistema aqui de eixos XY. Essa parte positiva eu vou colocar como se fosse a região do espelho côncavo e a outra negativa como se fosse para o espelho convexo. Ou o sistema de eixo vértice vai ficar exatamente
no 00. Então eu posso já ir nomeando, ou seja, V, abro parênteses, 00, criei o meu vértice. Eu vou criar um espelho que tenha a distância focal, por exemplo, de 15 centímetros. Logo o raio vai ser de 30, ou seja, o raio é 2 vezes a distância focal. Então eu vou chamar aqui de F igual a 15, 0. Já criei o meu foco. E agora eu vou criar o centro do espelho. Então C maiúsculo, abre parênteses, 30, 0. Vou criar um círculo, só para a gente apoiar aqui e discutir um pouco as propriedades. Vou criar um círculo com centro em C, passando em V. Para que a gente consiga compreender o que seria na realidade o espelho esférico, seria basicamente uma porção. Se isso daqui fosse uma superfície esférica, que é uma circunferência, ou seja, está no plano aqui, uma circunferência, mas como fosse uma porção, ou seja, eu vou colocar um ponto aqui e vou pedir para fazer uma reflexão desse ponto com relação a... Eu vou primeiro criar... Não vou ficar usando o eixo, eu vou usar esses dois pontos e criar o meu eixo principal. Posso até retirar os eixos daqui para não ficar tão entupido visualmente. Basta clicar aqui, ó, se ele não estiver ativo, clica nessa setinha e retira. Ou botão direito, propriedades, e pede para não exibir os eixos. Então essa circunferência, eu marquei um ponto aqui. Essa circunferência, isso aqui é para eu controlar a abertura do meu espelho. De qual abertura que eu quero? Atendendo às condições de nitidez, algo menor do que 10 graus para que as imagens fiquem nítidas. Então a gente vai criar um ponto aqui e vou fazer uma reflexão desse ponto com relação a essa reta. Então, se eu decidir abrir mais um pouco aqui, ó, o outro lado simetricamente faz a mesma coisa. Então, como seria o meu espelho? O meu espelho ele tem uma forma como se fosse uma porção, ou seja, um arco circular. Com centro em C, iniciando em A e vai até a linha. Posso até colocar de uma outra cor aqui e vou aumentar a sua espessura. Pronto, está aqui o meu espelho. Vamos verificar se essa abertura está em torno de 10 graus. Então eu clico em A, C, a linha, e ele me deu aí, olha, 16 graus. Então eu tenho que diminuir isso. Então vou aqui, ó, simplesmente baixo um pouco até chegar na ordem de 10 graus. Pronto, aqui tá bom. Tá ótimo aqui. Bom, eu não preciso desse círculo, eu posso vir aqui e pedir para ocultá-lo. Não é apagar, ocultar. Então, basta clicar nesse botão, representa a cônica, ou seja, o círculo. Esse ângulo também eu não preciso. Esse A também eu não vou precisar dele. Então, a reta está com o nome F. Se você quiser retirar, basta clicar com o botão direito e não exibir o rótulo. Ou seja, o A' também eu não preciso, então ou desmarca aqui ou vai com o botão direito. Ó, botão direito em cima do arco. Não quero o rótulo dele, retirei. Então aqui eu tenho a construção já do meu espelho. Agora eu vou construir o objeto dele, observando as propriedades, obter a imagem. Então como vai ser? Eu vou criar um objeto chamado, ele vai estar no ponto P. Isso para a gente fazer o estudo depois analítico, a construção das imagens, a conjugação das imagens no espelho esférico côncavo e convexo. Então, nesse caso aqui, eu vou colocar... eu poderia digitar ou simplesmente chegar aqui e clicar e renomear. Então, esse é um ponto sobre F, eu vou renomear esse ponto para P. Põe no P, dou um Enter.
Bom, esse aqui é o meu objeto. Bom, como é que eu vou obter a altura dele? O interessante para controlar, não sair, ser maior do que a capacidade que o espelho tem, eu vou colocar um ponto aqui em cima do espelho, né? Coloquei um ponto sobre o espelho e aqui eu posso controlar. Então ele vai ficar com a ordenada de B e a abscissa de P. Então como é que eu faço isso? Basta simplesmente vir aqui e dizer, ó, eu quero um ponto que seria o topo do meu objeto, vai ter o X de P e o Y de B. Tá lá o pontozinho. Eu não preciso mais desse, a não ser que eu queira controlar a altura do objeto. Então eu posso pedir para exibir depois. Então vou retirar. E aqui eu posso construir através da ferramenta Vetor. Deixa eu clicar aqui em cima, é Vetor. Clico aqui e clico no ponto D. Criou o vetor, seja na janela de álgebra, que é a janela de visualização geométrica, que é a visualização algébrica. Eu poderia também dar um Ctrl Z, poderia chegar aqui e digitar vetor do ponto inicial ao ponto final. Então, vetor saindo de P e indo até D. É uma outra alternativa. Ou você usa a ferramenta ou pode usar a entrada, né? Input. Eu também não quero esse rótulo. Eu vou colocar uma legenda nele, fica mais bonitinho. Então, clico com o botão direito Propriedades e boto aqui Legenda. Vou chamar de Objeto e vou dar uma cor para ele, vermelho. Vou dar uma espessura 5 para a linha. Tá aqui. Todas as vezes que você quiser sair da ferramenta, está a ferramenta ativa Vetor. Basta pressionar ESC no teclado. Então tá aí. Esse ponto D eu não preciso dele. O ponto P eu vou deixar aqui embaixo e vou colocá-lo também em vermelho. Estilizar em vermelho. E vou botar, clico em cima dele e botar aqui para baixo. Puxar um pouquinho o rótulo, a legenda, desculpe. Bom, basicamente a gente tem construído aí o nosso objeto. E agora vamos aplicar as propriedades. Eu vou de novo ativar o B. E é o seguinte, o B e o D. Eu vou traçar uma reta passando por esses dois pontos. Seria, na realidade, como se fosse o raio incidente sobre o espelho e paralelo ao eixo do espelho, o eixo principal. Bom, aqui, se eu quiser aumentar a altura, eu venho e aumento no B. Quero movimentar a posição do objeto, basta pressionar o P. Eu não vou ficar muito alterando isso. Agora eu vou aplicar as propriedades de reflexão com relação à ideia geométrica. Então, o que seria, na realidade, uma reflexão desse raio incidindo nesse ponto B? Imagine essa reta como se fosse um raio incidente. Ou seja, seria uma espécie de segmento saindo de D até B. Vou modificar a cor. Bom, eu vou fazer com essa cor e o espelho eu vou dar uma cor mais escura, ou seja, marrom. Pronto. Então esse raio incidente, isso aqui é uma reta apenas de suporte, eu vou colocar pontilhada. E uma corzinha mais suave, cinza. Uma reta suporte. Então o raio incidente ainda pode ser estilizado. Clica com o botão direito em cima do raio. O segmento aqui eu vou colocar 5. A cor já foi selecionada e tem um estilo com uma setinha, uma decoração, uma seta. Para dizer direção de sentido de propagação. Posso tirar o rótulo também. E agora a gente vai construir, não dizer, olha, ele vai ter que passar no foco. Eu não vou impor essa passagem no foco. Eu vou usar exatamente a
propriedade da reflexão, que seria traçar uma reta tangente nesse ponto ao espelho, tá aqui, fazer o mesmo estilo, basta copiar o estilo, inclusive, para não ficar sempre entrando. Copia esse estilo e passa para cá. Pronto. Bom, e agora traçar uma perpendicular nesse ponto, ou seja, clico no ponto e perpendicular essa reta. Do mesmo jeito, copio o estilo desse e aplico nesse. E agora fazer uma reflexão. Fazer uma reflexão dessa reta aqui, ó, essa reta suporte, com relação ao perpendicular, que seria o raio refletido. Então basta clicar no botão reflexão em relação à reta, ou seja, vou clicar nessa, que é a mesma que está o raio, e fazer uma reflexão com relação a essa reta perpendicular. E está aí o nosso raio refletido, que está passando no foco. Mas se a gente der um zoom mesmo, bem, vai verificar que tem uma... Ó, mas isso é numa escala muito pequena, né? Então a gente pode considerar que está passando pelo foco, atendendo às condições de nitidez de Gauss. Ou seja, a abertura aí está menos de 10 graus. Então, considera que ele fica passando no foco. Bom, uma outra propriedade é que todo raio que incide no centro, ele bate no espelho, ou seja, que espelho? É como se fosse o prolongamento, essa circunferência, o prolongamento desse pequeno pedaço do espelho esférico. Então eu vou aplicar outra propriedade, que é todo raio que passa no centro, supondo que ele tenha passado aqui exatamente no topo do objeto. Vou copiar também, apenas uma reta para a gente construir a imagem. Então, é apenas uma reta auxiliar. Então, essa propriedade, essa reta ao se encontrar, por exemplo, com o raio refletido, vai gerar exatamente a imagem. Poderia também ser da seguinte forma: eu fazer uma reflexão a respeito, todo raio que passaria, por exemplo, aqui no foco, bateria aqui, ao incidir no espelho, sairia paralelo e iria encontrar aqui também do mesmo jeito. Mas com essa daqui já dá para fazer. Ou uma outra que seria um raio que incide, por exemplo, no vértice, vai formar o mesmo ângulo com relação ao eixo principal e este iria se encontrar também aqui. Mas para esse já é de bom tamanho, já dá para não encher demais de retas, entupido demais com as retas. Então a gente vai agora fazer a interseção dessas duas. E essa interseção, na realidade, é o que vai gerar a imagem, ou seja, conjugar a imagem. Bom, vamos criar agora a nossa imagem. Eu vou criar um ponto, esse ponto eu vou chamar de P', igual a... Ele vai pegar o x do E, como está sobre o eixo y igual a zero, então y igual a zero. Criei o ponto P', e agora simplesmente criar o vetor saindo de P' para E. Opa, vou colocá-lo em lilás, aumentar a sua espessura, retirar esse rótulo e criar uma legenda. Basta clicar, pode ser clicado ali, propriedades, ou aqui no próprio objeto. Criar uma legenda botando imagem, nome imagem. Então, Enter. Está aí praticamente todo construído já nosso. Tem alguns ajustes que a gente vai fazer com relação à questão do raio refletido quando a imagem for virtual. Quando a imagem é formada com
os próprios raios, a reflexão dos próprios raios, a gente tem uma imagem real. Quando é com prolongamento, a imagem é virtual. Então eu vou aqui criar, saindo aqui de B e indo até o E, e o mesmo estilo aplicado desse, eu vou aplicar nesse raio. Pronto. Então tá aí. Não preciso mais desse ponto E, basta clicar com o botão direito e retirar, né? Bom, o que é que eu não preciso mais? Bom, a gente vai criar algumas condicionais aqui para na hora que ele estiver aqui, veja que quando o objeto está entre o foco e o vértice, a imagem é formada do outro lado do espelho, a imagem virtual. Só que o raio passou para lá. Bom, como é que eu vou resolver esse problema? Eu vou fazer uma reflexão agora com um ponto. Vou fazer uma reflexão desse ponto. Isso aqui é um truque, né? Quando você começa a conhecer a ferramenta que você está usando, então você pode driblar um pouquinho e apresentar uma coisinha mais aceitável. Então eu vou dar um clique aqui e fazer uma reflexão sobre esse ponto F. Então vamos dar uma olhadinha onde é que o ponto foi bater. Tá lá. E esse raio, ele está indo para onde? Lembra que esse é a cabeça. Esse raio está saindo de B até E. Bom, eu quero dar uma condição de que quando o objeto tiver entre V e F, se tiver entre V e F, esse raio venha para cá. Ou seja de B até B', por exemplo. Poderia ser um outro ponto. Eu poderia até estimar uma distância. Fosse a mesma coisa. Mas aqui está de bom tamanho, não tem problema não. Então veja só. É só para dizer que o raio foi com prolongamento. Bom, como é que eu faço isso aqui? O segmento é este. Este é o segmento I, né? BE. Então, dá um clique duplo, propriedades, ou botão direito, propriedades, e vou dar uma condição para ele. Qual é a condição? Se, ou seja, se, colchete, se P, ou seja, se o x de P, se o x de P, que é o objeto, x de P, ou seja, a abscissa do objeto, for menor que x de F, e maior do que x de V, o vértice, ou seja, se o x de P está entre V e F, então você vai colocar o segmento que antes era B, segmento BE, para ser B'. Segmento, abre, fecha, B'. Interessante que é B', não B', porque senão a setinha fica invertida. E aqui eu coloco mais um colchete. E aí tá, acho que resolvido, dou um Enter e pronto. Bom, mas não resolveu tudo ainda. Eu dei a condição apenas para quando ele estiver aqui, ó. Chegou aqui. Opa. Quando o x de P for menor do que o x de V. Veja que o raio está indo de B até E. Então eu vou fazer exatamente uma reflexão entre esse F com relação a B. E ao invés de ser sempre que a condição é essa, se acontecer essa situação em que o x do P é menor que o x do vértice,
ao invés de ser o raio partir de B para E, ele vem a partir de B para F'. Então, novamente, a gente vai ampliar aquela condição. Então, está lá. Se x de P for maior, B'. Vou colocar antes desse. Bom, se isso acontecer, se x de P é um outro se aqui dentro, se x de P for menor que x de V, vírgula, aí segmento, de onde para onde? Segmento deve ir de B para F'. Então, B, F'. Eu acho que isso aqui é vírgula. Isso daqui encerra as nossas condições. E caso contrário, ou seja, não sendo nenhuma dessas condições, ele automaticamente volta a aplicar. Opa, tem que colocar mais um. Mais um aplicar. Ok. Bom, foi para lá. Eu não preciso desse F'. Não preciso mais do B. Nem preciso do B'. Eu vou colocar o B, ativar o B aqui só para deixar um pouquinho mais em cima, para não ficar tão entupido. E quais são os raios que eu não preciso mais? Bom, esse daqui é um espelho convexo. Esse raio aqui não preciso mais. Vou ocultar também a minha circunferência. Não preciso do D. Todas as retas eu vou tirar os seus rótulos. Então basta clicar aqui, depois saíram todas. Esse E também eu não preciso. Bom, basicamente está terminado. Então, seria isso. A imagem aqui, ok, 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 pronto. Bom, se você quisesse criar o aumento linear transversal, já era, dava para pegar o tamanho do objeto. O tamanho do objeto nada mais é do que a ordenada do vetor, está aqui. E tem a ordenada também da imagem. Então, se eu quisesse criar o aumento linear transversal, ou seja, esse valor, basta medir I sobre O, que é a mesma coisa de menos P' sobre P, e eu posso pegar esses valores aqui. Então, esse seria o E, ou seja, como o vetor é P'E, seria o Y do E. O Y do E. E o objeto é PD, seria o Y de D. Então, se eu quisesse ter, ou seja, o aumento linear transversal, ou seja, eu poderia construir como se fosse o Y de quem? O Y de E, tá aqui o vetor, Y de E, dividido pelo Y de... cadê o danadinho aqui? De D. Eu entro e está aqui. Bom, se eu colocar em cima, ele vai chegando bem próximo aí, existe um errozinho, né? É aproximado. Tenho que ficar exatamente igual. Opa, é muito difícil. Mas dá. Bom, se a gente criar aqui o arredondamento para uma casa, e a gente chega nesse valor
muito próximo. Aqui, ó. Arredondar para 2 casas. Ou seja, quando o objeto está em cima, lá em cima, isso daqui é devido a o problemazinho que eu falei. Aqui uma simulação, mas ela considera isso aqui não é uma reta. Se isso fosse uma reta, como os livros fazem um modelo ideal, né? Isso seria perfeitinho mesmo, sairia, daria 1. Então, quanto maior, a gente vai começando a subir, já começa a dar falha aqui. Ou seja, falha não. Mostra o que é real mesmo. Então, quanto mais próximo, ó, se eu vou subindo, já vai começando uma margem de erro. Vamos colocar mais arredondamento, mais casas, 4 casas. Subindo, vai aumentando. Ó. Quando eu vou chegando bem próximo do eixo, vai diminuindo o erro. Como se o objeto aqui estivesse realmente em cima do centro. Mais próximo possível. Bem, gente, é isso aí. Espero que tenha gostado. E como esse aqui não precisa, pode tirar. Só foi para controlar. Discutir com os alunos a natureza da imagem. Se a imagem é real, invertida, igual, maior, menor, se é virtual, enfim. Então, valeu, pessoal.